Quem é Jeremias, Danilo? Jeremias é um homem que não está nem aí. Se o povo está acostumado com a mentira, o seu compromisso é com a verdade. Eu aprendi uma coisa com todos os meus anos de evangelho, que a igreja ela é um restaurante. O cardápio é a Bíblia. O Espírito Santo é o cozinheiro. Mas nesse restaurante você não come aquilo que você quer. Você come aquilo que o Senhor quer te dar. Amém? Meus irmãos, eu creio que vocês bem conhecem o livro de Jeremias. Eu creio que você já conhece de cor e salteado esse profeta que é chamado de profeta chorão. Jeremias, ele foi o filho de um homem por nome de Ilquias. O mesmo residia numa terra, um pequeno vilarejo por nome de Anarote. Esse vilarejo era conhecido como terra de sacerdote. A Bíblia vai dizer que antes de Jeremias nascer, e quando seu pai descobre que a sua esposa estava grávida, a Bíblia vai dizer que quando ele percebe e descobre que vai ter um filho homem, a Bíblia vai dizer que ele olha para o seu filho e diz, vai ser um sacerdote. O seu pai era sacerdote, o avô de Jeremias era um sacerdote. E ao nascer Jeremias, o seu pai olhou e disse, olha, ele também vai ser sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele tem uma mania, tem um jeito de trabalhar que é totalmente contramão daquilo que a gente imagina. O pai de Jeremias olhou e disse, olha, ele vai ser um sacerdote. Eu sou sacerdote, o meu pai foi sacerdote, o meu avô foi sacerdote, e o meu filho vai dar prosseguimento à minha linhagem. E ele olhou o seu filho e disse, olha, vai ser um sacerdote, mas Deus lá de cima já tinha determinado algo para Jeremias. Enquanto seu pai olhou e disse que ele iria interceder pelo povo, Deus olhou e estava precisando na terra de um profeta. Enquanto seu pai olhou e disse, olha, vai ser um sacerdote, vai receber do povo e entregar para Deus. Deus olhou e disse, eu vou trabalhar diferente. Aquele que iria ser sacerdote vai ser profeta. Aquele que iria interceder pelo povo vai ser o meu porta-voz. Aquele que iria receber do povo para dar para mim, vai receber de mim para dar para o povo. Eu aprendo com Deus. E uma lição logo com Jeremias nos primeiros capítulos do seu livro, que é, Deus ele tem uma maneira totalmente diferente de trabalhar. Às vezes a gente espera a Deus pela esquerda, ele vem pela direita. Às vezes a gente espera ele pela direita, ele vem pela esquerda. Às vezes a gente espera a Deus por frente, ele vem por trás. É a maneira dele de trabalhar. Vai tentar entender o trabalhar de Deus. E você bem conhece a história do profeta por nome de Jeremias. Profeta esse chamado por Deus para profetizar. Mas é complicado, meu irmão Osmar, porque profetizar para quem quer escutar é fácil. É complicado profetizar para quem não quer escutar. Foi a situação que estava passando o povo. Foi a situação que estava passando naquela nação, naquele momento. Mas mesmo com o povo não querendo escutar, Deus levanta mais um profeta. Para quê? Para ser porta-voz dele na terra. Para quê? Para entregar aquilo que ele queria entregar para o seu povo. Mas era complicado. O povo estava acostumado a pecar. O erro e o pecado do povo já estava chegando diante de Deus como um cheiro de abominação. Os irmãos que conhecem a história de Israel, os irmãos que já leram o livro de Juízes, sabem muito bem que o povo, por muitas vezes, adorava a Deus de dias e à noite cultuava a demônios. Assim estava a situação de Israel. Assim estava a situação do povo que Deus chamou de seu.
Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus olha para Abraão e diz assim: olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai ser aquilo que eu vou te mostrar. É interessante, Deus não dá o mapa para Abraão. Deus apenas olha para ele e diz assim: olha, sai da tua terra. Por quê? Porque aquilo que eu tenho contigo é maior do que o lugar que você está. Sai. Abraão sai. Deus faz uma promessa, e a promessa de Deus é mais ou menos assim: olha, abençoarei aqueles que te abençoares, e aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. O povo cresce. Depois de Abraão vem Isaac. Depois de Isaac vem Jacó. Depois de Jacó vem 12 tribos. E essas 12 tribos viram uma nação. Nação que Deus chamou de sua. Nação que Deus olhou da lá do céu e disse: é a menina dos meus olhos. Mas depois que essa nação entrou na terra de Canaã, a terra prometida, essa nação se perdeu totalmente. E Deus permitia reis vindo de outras nações para escravizar o povo e levar o povo cativo. Mas sempre que o povo clamava a Deus, Deus se levantava do céu e trazia o povo de volta para a sua terra. Mas o povo estava acostumado a pecar, e foi necessário Deus levantar profetas, foi necessário Deus levantar sacerdote, foi necessário Deus levantar juízes. E é nesse cenário todo que aparece esse homem por nome de Jeremias. A palavra e o significado no nome de Jeremias significa aquele que exalta o Senhor. Então Deus levantou o homem para o exaltar. Mas esse homem tem uma difícil tarefa. Era pregar para o povo. Mas é complicado, como eu já falei. Porque pregar para quem quer escutar é fácil. Mas pregar a verdade para quem está acostumado a viver uma vida de mentira é totalmente complicado. Qual era a situação do povo, meu pastor Renato? Prostituição. Qual era a situação do povo, meu irmão Renato, meu pastor Renato? O povo estava acostumado a cultuar vários deuses. E no chamado do profeta Jeremias, eu já começo a entender e sentir as dores do profeta. Por quê? Deus chama e diz assim: olha, tu vai pregar para essa nação. Aí Jeremias olha para Deus e talvez ele olha para aquela situação do povo e diz: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Era como se Jeremias estivesse dizendo mais ou menos assim: Senhor, bota outro no meu lugar. Senhor, o cargo é pesado. Senhor, é complicado, Senhor. Por quê? Porque o povo não vai querer dar ouvido. Parecia que Jeremias não estava entendendo que o Deus que chamou ele era fiel para cumprir a promessa que ele tinha feito. Prega, Jeremias, mas como pregar, Deus? O povo não vai querer escutar. Prega, Jeremias, mas como pregar? Porque pregar para quem quer escutar é fácil. Mas imagina, pregar a verdade na cara de quem está acostumado a viver uma vida de mentiras. Mas parece que complica mais. Após ser chamado como profeta, após Deus dizer que estaria do lado dele, Jeremias começa a sentir as dores de Deus aqui na terra. Além do povo não querer dar ouvido à sua pregação, para quem conhece o livro de Jeremias sabe que ele é o único profeta que profetizou o arrependimento e ninguém se arrependeu. Mas parece que complica mais. Talvez eu imagino Jeremias chegando na sua casa e a sua família reunida numa mesa e ele diz: pai, mãe, Deus falou comigo. Falou, filho, falou. Ele disse que eu iria ser profeta. Talvez o seu pai e os seus irmãos olharam para Jeremias e disseram: profeta? Você? Você nem sabe falar, rapaz. Profeta, você? Parecia que a situação de Jeremias estava como a situação de Davi. Seus irmãos fortes e bonitos, soldados de guerra.
E havia um menino magrinho, franzinho, um pequeno pastor de ovelha, escanteado pela sua família. E mais ou menos assim estava a história do profeta Jeremias. Ele era o mais novo da sua casa. Quando seu pai ouve ele dizer que vai ser profeta, a sua família o escanteia, deixa de lado. Mas a dor parece que ainda vai piorar. Deus chega para Jeremias e diz assim: olha, você não vai se casar, você não vai ter mulher, você não vai ter uma auxiliadora. Era como se Deus estivesse dizendo a Jeremias: eu vou te separar para mim. O chamado que eu tenho na tua vida, Jeremias, é diferente do chamado dos outros. Além de tu falar aquilo que eu vou te mandar, tu vai sofrer comigo as dores que eu sinto do povo. Mas parece que piora mais ainda. Os amigos que andavam do seu lado deixam de lado. Agora imagina a situação: profeta escanteado pelo povo, deixado de lado pela sua família, os seus amigos não tinham um convívio pessoal com ele, e para piorar, ele sabia de tudo que iria acontecer com o povo. Esse é Jeremias. Além de sentir as dores de Deus, além de sentir as dores do pecado do povo, a Bíblia vai dizer que alguns homens se reúnem contra Jeremias e por muitas vezes o prendem, o batem. Por muitas vezes Jeremias ele está em situações totalmente conturbadas. E uma dessas situações é esse capítulo de número 38. A Bíblia vai dizer que alguns homens se reúnem e dizem assim: olha, a gente tem que dar um fim nesse profeta. Olha, ele só prega aquilo que a gente não quer ouvir. A gente tem que tirar ele de cena. Olha, ele dá uma de profeta da verdade. Vamos calar a boca desse profeta. E eu louvo a Deus que mesmo em meio a uma nação corrompida, Deus ainda está separando Jeremias. Quem é Jeremias, Danilo? Jeremias é homem que não se corrompe. Quem é Jeremias, Danilo? Jeremias é homem que não está nem aí se o povo está acostumado com a mentira. O seu compromisso é com a verdade. Prega, Jeremias, mas é complicado. Como pregar? O povo vai me prender. Como pregar? O povo não vai querer me alimentar. Como pregar? Eu imagino Deus, do seu sublime trono, olhando para Jeremias e dizendo: olha, Jeremias, quem te sustenta sou eu. Olha, Jeremias, quem te chamou foi eu. Olha, Jeremias, quem vai estar do teu lado sou eu. Prega, Jeremias. Mas é difícil, Deus. O povo não quer ouvir a tua palavra. É difícil, Deus. E agora alguns homens se reúnem e dizem assim: olha, vamos dar um fim nesse profeta. Ele não diz que anda com Deus, vamos ver agora. Eles chegam diante do rei, o rei dá a permissão e coloca o profeta na mão daqueles que queriam o matar. Eles amarram Jeremias, pegam Jeremias e colocam dentro de uma cisterna. É interessante. Quando ele cai dentro da cisterna, a Bíblia vai dizer que não tinha água dentro da cisterna. E a Bíblia vai dizer que ele afunda na lama.
Volta comigo a 3.000 anos atrás. Imagina a cena. Dentro de uma cisterna. Deus abençoe, irmão. Apenas lama. Jeremias olha para um lado, lama. Jeremias olha para o outro lado, lama. Jeremias olha para baixo, lama também. É nesse momento que eu imagino o profeta olhando para o céu e perguntando: cadê Deus? Já notou que muitas vezes Deus tem uma maneira de trabalhar que a gente não consegue compreender? Às vezes Ele permite a porta se abrir e do nada a porta se fechar. Já notou que muitas vezes Deus permite a gente ter uma vida forte, mas do nada Ele permite a doença chegar? Já notou que muitas vezes Deus permite aquele filho que sempre está do nosso lado, Ele permite se desviar? Vai entender Deus? Mas imagina Jeremias dentro da cisterna. Cadê Deus? Deixa eu conjecturar para ficar mais fácil de você entender. Imagina aquele momento que a gente está passando aquela maior crise da nossa vida, que a gente tranca a porta do quarto, a gente fecha a porta, a gente desliga as luzes, se ajoelha e pergunta: cadê Deus? Mas Ele disse lá atrás: eu vou estar com você até o fim. Mas parece que o silêncio dele é tão forte e tão grande que a única voz que a gente consegue escutar é do opositor dizendo: você sabia que você ia cair. Parece que a única voz que a gente consegue ouvir é do opositor dizendo: eu não falei que eu iria te derrubar. Cadê Deus, Jeremias? E agora? A porta que estava aberta, Deus fechou. A doença que não vinha há muito tempo, Deus permitiu ela atacar de novo. E parece que nesse momento nem a oração mais forte resolve. A gente olha para o céu está todo de bronze. A gente espera uma resposta de Deus e Deus fala assim: a gente não consegue compreender. E é nesse momento que a lágrima cai. É nesse momento que a gente espera um ombro amigo e não encontra. Já notou? Eu queria que você entendesse comigo que no momento que está tudo bem, a gente tem a mesa farta, tem vários amigos à direita e à esquerda, mas e no momento que sai tudo, que Deus permite passar aquele vento, a gente procura amigo e não tem. A gente às vezes chega na igreja e diz: Senhor, dai apenas uma palavra, e Deus em silêncio, e o silêncio de Deus dói. Cadê Deus? Mas Deus deu um escape a Jeremias. Jeremias caiu dentro da cisterna. Se ele olhasse para a direita era terra, para a esquerda terra e para baixo lama. Aí Deus diz: Jeremias, olha para cima. Eu imagino Jeremias cantando aquele hino: olharei para o alto, de onde vem socorro. Era o salmista dizendo: o meu socorro, ele vem de Deus. O meu socorro, ele não vem da esquerda e nem vem pela direita. Mas Danilo, é muito fácil falar. Você nem sabe a situação que eu estou passando. Mas imagina Jeremias. Imagina a situação do profeta.
E eu queria deixar uma palavra para Jeremias que chegaram aqui nessa noite. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar entendendo nada, você pode estar pensando que Deus está em silêncio, mas fica tranquilo, Ele é professor, e no momento da prova é normal o professor ficar em silêncio. Ele está trabalhando ao teu favor. Fica tranquilo, Jeremias. Fica tranquilo, Jeremias. Eu vou repetir porque parece que é difícil da gente entender. Fica tranquilo, Jeremias. É difícil, é doloroso, mas sabe quem Deus enviou para proteger e tirar o profeta de dentro da cisterna? Um homem por nome de Ebed-Meleque. E a palavra Ebed-Meleque significa aquele que serve ao rei. Mas Danilo, me explica mais na Bíblia. Eu vou pregar a Bíblia. Salmo de número 12, verso 5 diz assim: por causa do gemido do pobre e do choro do inocente, me levantarei. Me levantarei. Me levantarei. Ei, Jeremias, essa cisterna não é para te matar. Ei, Jeremias, essa cisterna não é o teu fim. Ei, Jeremias, essa cisterna é só para te amadurecer, porque o que eu estou preparando para ti é diferente, mas é necessário o sofrimento. Mas a lágrima de hoje, Jeremias, vai ser a lágrima que vai ser usada por Deus para reguer aquilo que Ele tem na tua vida. Então, fica com essa palavra no teu coração. O servo do rei está vindo aí. A corda de Deus, que é o escape do alto, está vindo aí. Essa cisterna, eu vou repetir mais uma vez, essa cisterna não é para te matar. Essa cisterna não é para te matar. Deus está te amadurecendo para quando tu se levantar mais forte. Mas fica na posição. Fica na posição. O servo do rei está vindo aí. Deus abençoe, pastor Renato.